Bem, gente, então esse vídeo vai ser a resolução da atividade 1 e também vai servir para a gente ver um pouco com cuidado como é essa questão de criar ferramentas e como construir para criar ferramentas, e também vai servir como um material de revisão para a gente ver as construções que a gente já trabalhou até agora, ok? Então, ó, lá na atividade a primeira construção que ele pedia era de mediatriz. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar: a mediatriz é o lugar geométrico dos dois pontos, então não necessariamente eu preciso de um segmento aqui, ok? E aí a gente vai usar a circunferência, que é outro lugar geométrico que a gente também viu, lugar geométrico de um único ponto. E aí o que acontece? Lembra lá, se eu falei na aula que você pega uma circunferência onde o raio dela seja maior que a metade do segmento, a gente já consegue a construção. Então, pega o compasso, ó. Agora eu gravei esse raio de circunferência, vou usar como centro B, e a interseção entre as duas circunferências vai me dar essa mediatriz. Essa construção está correta? Sim. Mas o que acontece? Se eu manipular aqui, ó, veja que as duas circunferências mantêm o mesmo raio. Por que isso? Porque a gente usou a ferramenta compasso, então a segunda circunferência vai ser sempre o mesmo raio da primeira circunferência. Só que, qual é o problema desse tipo de construção? Tem dois problemas que a gente teria quando fosse construir a ferramenta. O primeiro é esse aqui, ó. A circunferência B, ela não está amarrada a nada. Ou seja, quando eu manipulo ela, eu passo da distância de metade do segmento, automaticamente a mediatriz não existe mais, porque não tem interseção entre as duas. E a circunferência A não aumenta de tamanho, que nem a segunda, porque não tem nenhum ponto nem como referência da segunda. Ela simplesmente é uma cópia da primeira. Okay? Outra situação é que a gente em nenhum momento informou o computador para que ele entenda que essa circunferência tem que ser maior que a metade. Ele simplesmente está entendendo que é uma circunferência de raio AC. Então, a qualquer momento que a gente fosse usar essa ferramenta, ele ia usar esse mesmo raio. Então, um segmento que tivesse uma medida onde AC não fosse maior que a metade, também não ia servir essa construção. Okay? Então, quando a gente vai construir para criar a ferramenta, a gente tem que ter esse cuidado de eu preciso construir de forma que o computador entenda o processo e que a construção seja válida para qualquer ocasião, porque aí essa ferramenta vai ser útil, ok? Então, ó, vou dar Ctrl A para selecionar tudo e deletar. Então vamos lá. Vamos fazer a construção de forma que o computador vai conseguir entender o processo e a gente vai criar a ferramenta. Então, ponto A, um ponto B, usando a ferramenta de circunferência, precisa ser maior que a metade. De A para B é maior que a metade, ok? E agora de B para A. O que isso muda em relação à primeira? Agora eu posso manipular de A para B. Ponto A vai crescer as duas circunferências iguais. No B a mesma coisa. Por quê? Porque agora eu defini que a distância da circunferência vai ser de um ponto ao outro, que no caso é a mesma distância, né? Então, de A para B é a mesma coisa de B para A. Então, o computador vai entender que a distância a ser usada é a distância entre os dois pontos. E isso vai funcionar sempre. Então, independente da medida do segmento, ele vai entender que é a distância entre os dois pontos selecionados. Ok? Então, agora, interseção entre as duas. Vou traçar a reta aqui, ó, de C para D. E agora a gente tem a mediatriz. Antes de criar a ferramenta, é sempre bom que a gente verifique se essa ferramenta de fato está funcionando 100%, que a gente não tenha nenhum problema depois, e aí ter que verificar uma construção que usou essa ferramenta várias vezes, a gente tem algum problema. Então, vamos verificar antes. Vou criar o segmento AB aqui, ó. Pegar esse ponto de interseção aqui para a gente ter uma referência. Vou até ocultar esse segmento e vou fazer o seguinte. A distância de A para E, deu 8,3, tem que ser igual à distância de E para B. 8,3 também. A gente pode fazer outro exemplo aqui, ó. De A para F, deu 11,67. De F para B, também deu 11,67. E qualquer ponto que a gente pegar aqui, a gente pode manipular o F, a gente vai ver que a distância desse segmento sempre vai ser as mesmas, ok? Então, configura aqui. Beleza. Essa é a mediatriz desse segmento. E a gente pode manipular também aqui, ó. Perceber que ela mantém essa propriedade. Então, agora a gente pode construir essa ferramenta sabendo que a gente não vai ter mais preocupação com esse tipo de construção. Então, ó, agora para criar a ferramenta eu vou eliminar
esse segmento, já que eles não são importantes para a construção, foi só para a gente verificar, ok? Esse segmento aqui também, ó. Deixa ele lá, travou aqui porque eu apaguei ele, mesmo ele estando oculto, ok? A gente pode apagar e pronto, agora sim. Então, ó, vamos lá. Criar uma ferramenta, então ele abre essa caixa de diálogo. Objeto final vai ser a nossa reta. Objeto inicial, ponto A e o ponto B. Então vamos lá aqui, ó. Nome da ferramenta. Qual é a diferença? A gente tem aqui nome da ferramenta e nome do comando. E notem que ele vai repetir o que eu escrevi. Então, ó, mediatriz. Ele repetiu aqui embaixo. Qual é a diferença entre essas duas opções? O nome da ferramenta é o nome que vai aparecer aqui no painel. Então a gente tem aqui, ó, como essa, polígono. Okay? O nome do comando é o nome que a gente vai usar quando eu quiser, por exemplo, entrar com uma função e eu quisesse usar um polígono, eu ia digitar polígono. Nesse caso, se eu quiser usar mediatriz, eu vou digitar mediatriz, é o nome do comando. Por que faz essa diferença? Porque, pensa aqui, ó, circunferência dada centro em um dos seus pontos. Esse é o nome da ferramenta. Imagina se eu fosse entrar com uma função e tivesse que escrever tudo isso só para usar essa ferramenta dentro de uma função que eu estou usando no campo de entrada. Então, ia ficar muito longo, ia atrapalhar mais do que ajudar. Então, você pode fazer uma redução desse nome. O nome de comando pode ser uma abreviatura, algo mais simples para você usar quando estiver entrando com funções, ok? E aqui a parte de ajuda de ferramenta é esse textinho que aparece aqui embaixo indicando como manusear a ferramenta. Então a gente pode colocar aqui, ó, selecionar os pontos. O ícone, como eu disse, a gente pode usar uma imagem. O ideal é que a gente use uma imagem feita para ser um ícone, porque senão vai ficar muito pequena e não funciona e acaba atrapalhando. Por exemplo, eu podia pegar uma captura de tela dessa construção aqui, mas ia ficar muito pequena e aí não ia ter mais trabalho para identificar do que ajudar, ok? Como o foco não é esse, então vou usar o ícone padrão aqui mesmo. A ferramenta é criada com sucesso, a gente pode testar agora. Deixa eu apagar esse ponto que ele vai acabar apagando tudo. Então, ferramenta de mediatriz funcionando. Noto que eu posso manipular, posso inverter o ponto em relação ao ponto B, posso manipular o ponto B da mesma maneira e ela sempre vai ser a mediatriz, então essa ferramenta está funcionando.